A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seja bem-vindo. Bem, para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Barreto, somos da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, e estamos aqui para compartilhar com você uma palavra poderosa da parte do Senhor. E eu quero aqui trazer nessa mensagem, mensagem não, uma reflexão que eu gostaria de estar aqui fazendo junto com você, de uma frase que eu encontrei esses dias navegando pela internet, que é essa frase aqui, ó. Se até as palavras têm força, imagina uma oração. Eu não sei quem escreveu essa frase, eu não consegui encontrar o autor, também não sei em que contexto ele escreveu essa frase, mas é uma frase que nos leva, pelo menos a mim levou a uma reflexão, e eu quero compartilhar essa reflexão com você aqui hoje. E eu quero até já convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, que diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, meus amados, eu quero aqui começar com uma pergunta simples, mas que nos faz refletir profundamente. Você já parou para pensar no poder que as palavras elas têm? Porque é sobre isso que fala a passagem que nós acabamos de ler aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu não sei quanto a você, mas para mim essa palavra ela é profunda. E sabe por quê? Porque aqui nós somos ensinados de que o que dizemos tem o poder de levantar ou de derrubar, ou tem o poder de incentivar ou de desanimar, de trazer paz ou até mesmo de gerar conflitos. E cá entre nós, é uma responsabilidade tremenda, não é? E agora, preste atenção, se as palavras comuns já carregam essa força, aí eu te pergunto, o que será que acontece quando as palavras elas se transformam em oração? Sabe, quando aquilo que nós falamos é direcionado diretamente a Deus, quando nos nossos pedidos e louvores, eles saem da nossa boca e sobem como incenso até o trono do Altíssimo. O que será que ocorre? E sabe por que eu estou lhe fazendo essas perguntas? Porque é sobre essas perguntas que eu quero meditar aqui com você. Porque, veja bem, se as palavras humanas comuns elas têm o poder de construir ou de destruir, imaginem o poder que a oração ela tem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos explorar juntos, com calma, e ver o que significa falar com Deus. Vamos ver o impacto disso na nossa vida e também o impacto disso no mundo ao nosso redor. Então, para nós começarmos, nós precisamos entender que tudo aquilo que sai da nossa boca reflete algo que está dentro do nosso coração. As palavras, elas são como uma ponte entre o que sentimos e o que expressamos ao mundo. E aí, vamos nos lembrar de Jesus. Sim, se a gente for no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, nós vamos ver o quê? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha só essa mensagem. Pois a boca fala do que está cheio do coração.
cada palavra nossa revela ainda de que maneira sutil quem realmente nós somos por dentro. Para que você consiga compreender melhor, deixa eu te contar uma história para ilustrar isso. Há algum tempo atrás, eu conheci um homem que havia passado assim, por muitos desafios. E ele era um líder na comunidade e também bastante conhecido por seu discurso positivo. Aonde ele ia, ele deixava palavras de ânimo e de conforto. Até que um dia eu perguntei como ele conseguia ser sempre tão encorajador. Sabe? Assim, mesmo em momentos de dificuldade. Porque quando a gente está passando por momentos de dificuldade, é muito difícil a gente ter um pensamento positivo, é muito difícil você ter uma palavra de ânimo, de incentivo. E aí foi que ele me contou que um dia, quando ele enfrentava uma perda pessoal, um amigo chegou até ele e apenas o olhou nos olhos e disse: "Você é amado e não está sozinho." Essas palavras simples, mas poderosas, o sustentaram. E ele disse que, desde então, ele entendeu que o que nós dizemos pode ser o remédio que alguém precisa. Então, assim, se as palavras humanas elas podem ser um bálsamo, imaginem quando transformamos essas palavras em oração e levamos as nossas angústias e nossos pedidos diretamente a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A oração, ela é mais do que palavras. A oração, ela é um ato de fé. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Quando falamos com Deus, nós entregamos a Ele os nossos pensamentos, as nossas ansiedades e, especialmente, os nossos sonhos. Quer ver uma coisa? Se nós formos lá na carta aos Filipenses, lá no Novo Testamento, se você quiser, você pode pegar aí a sua Bíblia. Vamos lá em Filipenses, carta aos Filipenses, Romanos, Coríntios, vamos lá, Gálatas, Efésios, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Quer dizer, em Filipenses capítulo 4, verso 6, nos ensina para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Sabe o que eu entendo ao ler essa passagem? Que a oração, ela é um convite para depositarmos as nossas preocupações na mão daquele que tudo pode. Tem uma história que eu li há um tempo atrás, que desde então ela me inspira sobre o poder da oração. É uma história que fala sobre uma senhora que teve um problema sério de saúde e os médicos já não sabiam mais o que fazer. E essa senhora ela ficou internada por meses e a família se reunia para orar todos os dias. E o que parecia impossível aos olhos humanos se tornou possível pelo poder da oração. A senhora, contra todas as expectativas, ela foi curada. E os médicos ficaram assim sem explicação. Mas a família ela sabia. Foi a oração. Foram aquelas palavras carregadas de fé que moveram o impossível. E essa experiência nos mostra que orar é uma atitude de confiança, que é um ato de entrega, de fé no agir de Deus.
Sabe? Às vezes, nós podemos pensar que as nossas orações, elas não estão sendo ouvidas. E talvez você já tenha feito pedidos que pareciam não ter resposta. Mas deixa eu te lembrar o que diz lá o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ver o que está escrito lá no Evangelho de Lucas. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo de 1 a 8, que diz assim, ó: Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, Jesus disse por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Bem, onde essa parábola, né, Jesus ele conta para nos ensinar que devemos sempre orar e nunca desanimar. E isso me fez lembrar de um testemunho que uma certa vez eu ouvi, e esse testemunho era de uma mãe que já orava há anos pela conversão do seu filho. E talvez você que está assistindo essa mensagem agora, talvez você esteja na mesma situação. Talvez você seja uma mãe ou um pai que possa estar orando agora pela conversão do seu filho. Então, preste atenção no que eu vou te contar. Essa mãe, ela orava pela conversão do seu filho. E esse filho havia se afastado do caminho do Senhor. E ela contou que ela orava todos os dias. E ela enfatizou uma coisa que eu achei muito importante. Ela orava todos os dias, sempre com fé. Mesmo que, aparentemente, nada tivesse mudado. Mas ela insistiu. Eu orava com fé. E aí, depois de quase 10 anos, o filho, sabe, assim, de uma forma inesperada, voltou para a igreja e entregou a sua vida a Cristo. Sabe o que esse testemunho ele falou para mim? Que a oração daquela mãe, ela foi respondida no tempo certo, no tempo de Deus. E por que eu estou falando isso? Eu estou te dizendo essas coisas porque persistir na oração não significa insistir no que queremos, mas significa confiar que Deus ele fará o melhor. É nós reconhecermos que o nosso tempo não é o tempo dele e que por mais que não vejamos resultados imediatos, Deus sempre está agindo por nós. E deixa eu te falar uma coisa, um dos maiores privilégios que temos é o de falar diretamente com Deus. Para pensar, nós não precisamos de intermediários,
Nós não precisamos de ninguém que venha rogar por nós. Nós não precisamos de um lugar específico. Nós não precisamos de um horário determinado. Nós podemos orar em qualquer lugar. Nós podemos orar a qualquer momento. E sabe por quê? Porque Deus está sempre acessível. Quer ver? Pensem, por exemplo, em uma situação em que tudo o que conseguimos fazer é clamar por ajuda. E aí eu me lembro de uma situação em que uma conhecida, ela passou assim por um acidente. E enquanto ela aguardava o socorro, ela conta que só conseguia orar em silêncio, pedindo proteção. E deixa eu te falar uma coisa, Deus ouviu. E sabe por quê? Porque ela saiu sem ferimentos graves. E ela sempre me disse que, naquele momento, ela sentiu assim, uma paz inexplicável, mesmo em meio a todo aquele caos do acidente. Sabe que isso quer nos dizer? Que esse é o privilégio da oração. Quando nós oramos, nós não estamos apenas falando ao vento, nós estamos falando com o Pai, aquele Pai que nos ama, aquele Pai que nos ouve, aquele Pai que age em nosso favor. E aí é nesse momento que nós chegamos à cerne da nossa reflexão. E sabe por que eu digo isso? Porque, veja bem, se as palavras elas têm poder, imaginem então uma oração. E olha, eu não estou falando apenas de orações grandiosas ou aquelas orações complexas, mas estou falando das mais simples e sinceras que podemos nós fazermos. Às vezes, uma oração curta e honesta, ela pode mover montanhas. E sabe por quê? Porque o que importa não é o tamanho da nossa oração, mas é a fé com que a fazemos. E Jesus, o próprio Senhor Jesus, né? Ele deu o exemplo do Pai Nosso. Uma oração curta e poderosa. Uma oração que cobre todas as áreas da nossa vida. E ele mesmo disse, se a gente for olhar lá no no Evangelho, melhor dizendo, de Marcos, capítulo 11, versículo 24, a gente vai ler, ó, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Presta atenção. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Amém? Você pode dizer um amém? Entenda uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Orar é você reconhecer que por mais que você tenha forças, por mais que você tenha sabedoria, por mais que você tenha capacidade, orar é você reconhecer que você depende de Deus em tudo. Orar é reconhecer que nós dependemos dele, é declararmos que nós confiamos nele e que não por ele fazer o que nós queremos, mas porque ele fará o que é melhor para nós. E essa é, sem dúvida, a nossa maior dificuldade. Hoje, a maior dificuldade é nós aceitarmos o querer de Deus na nossa vida. Sim, porque infelizmente nós ainda temos isso, de querermos que Deus faça aquilo que desejamos, não o que ele deseja para nós. Então, que isso também venha a ser algo que venha fazer parte da nossa oração, que venhamos orar nesse propósito, que o Senhor, ele não somente venha atender as nossas petições, né, naquilo que nós desejamos e ansiamos, mas que seja tudo feito segundo a sua vontade e conforme o seu querer. Que venhamos
colocar a Deus, o Senhor, à frente de nossas vidas. Que nós possamos, a partir desse momento, ter a certeza de que a oração é mais do que palavras ao vento. A oração, ela é uma conversa direta com Deus. A oração é uma expressão da nossa fé e uma declaração da nossa dependência dele. E só para a gente finalizar, lembre-se, quando as dificuldades vierem, quando tudo diante de você parecer que não há saída, lembre-se, as palavras têm força, mas imagine então uma oração. Então, meu amado irmão, então, minha amada irmã, orem com fé, orem com persistência e Deus agirá de maneiras que vão além do que podemos imaginar. E olha, é grande o poder da fé. É grande o poder da oração. Como a palavra do Senhor, ela mesmo diz, oremos sem cessar. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus, ele venha dar a nós um coração de oração, um coração que não desiste, um coração que confia, um coração que entrega tudo nas mãos dele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Se você foi abençoado por esta mensagem, faz o seguinte, ó, vem aqui embaixo, compartilha ela, envia essa mensagem para alguém que você acha que precisa ouvi-la nesse dia e nos vemos numa próxima oportunidade. Amém? Mas, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de estar orando por você. Então, vamos juntos orarmos ao Senhor? Soberano Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus todo-poderoso. Pai, eu quero te louvar, Deus, por esta palavra. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui, Pai, compartilhando da tua palavra. Senhor, falando, Deus, das tuas maravilhas. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, o teu servo, a tua serva, que está agora, ó Deus, assistindo, Pai, este vídeo. Que o Senhor possa, Deus, estar indo de encontro a ele, de encontro à sua vida e de encontro ao seu lar. Que o Senhor possa, Deus, estar entrando, Pai, com a providência, Pai, na vida dessa pessoa. E que no nome de Jesus venha, Senhor, ser repreendido todo o mal. Que, Senhor, o teu servo, a tua serva, ele venha, Deus, se levantar, Pai, a cada dia mais na tua presença. E assim, Deus, ser um instrumento, Pai, de valor nas tuas mãos. Pai, que antes de tudo, que em nossas vidas seja tudo, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Assim te louvamos, te damos graças e te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe a sua vida. E até uma próxima oportunidade.